Estamos com um caso clínico de Thuja occidentalis, produzido pelo nosso colega e amigo Gilson Freire, de Belo Horizonte. O Dr. Gilson é médico homeopata e participou do curso que eu coordenei lá na Universidade Federal do Acre e levou, entre outras coisas, um estudo de Thuja e este caso que eu passo a apresentar para vocês agora. Uma paciente de 33 anos que tinha uma série de queixas e de problemas crônicos, com destaque para artralgias, urticárias frequentes, corrimento crônico, sinusite e também colo irritável e insônia. Fez vários tratamentos homeopáticos sem sucesso. Ela acrescentou que se achava caótica, tinha uma dificuldade para se organizar e ela vivia tentando isso. Ao mesmo tempo, ela dizia que detestava a si mesma. Dizia-se sem salvação e também que era um poço de culpa por não ter feito o que ela devia fazer. Conscienciosa e egoísta. Ela disse que piorou muito a partir de uma vacina que ela tomou errada. Ela entrou na fila errada e tomou uma vacina antivariólica desnecessariamente. Isso já fazia 5 anos, o que lhe trouxe algumas alterações na saúde. Ela disse que se sentia muito fraca, trêmula, mas também que ela se via andando entre os astros e ela, linda, caminhando entre eles com muita harmonia. E ela se dizia assim, no paraíso, e nesse estado ela ouvia músicas New Age e pintava quadros cósmicos. Ela acrescentava que se sentia sem sintonia, queria estar em sintonia, em união com o todo, mas que entrava na roda e acabava se perdendo. Estou sofrendo por não estar bem centrada, com vontade de ser o universo e estar integrada nele. Com esses dados, ela foi medicada com Thuja e na evolução ela disse que se sentiu muito mais tranquila, uma coisa fora do comum para ela. Teve muitas cólicas intestinais, a urticária aumentou durante um período e a artrite sumiu. A mente clareou, melhorou da fraqueza e dos tremores, se sentiu mais harmônica, o corrimento, porém, permaneceu inalterado. Teve uma crise de sinusite, mas passou, entrou em sintonia, estava ouvindo as suas músicas espaciais, mas queixava ainda que se sentia deprimida. Ela não foi medicada. Passaram-se 9 meses desde a primeira consulta até esse novo retorno. Ela disse que estava trabalhando demais, dormindo pouco, que a sua angústia estava voltando, mas não como antigamente. Ela diz uma coisa muito interessante: o caos continua, mas eu não sinto mais culpa por causa disso. Chegou à conclusão que ela não estava tão ruim como ela pensava antes, graças a essa evolução que ela estava apresentando. Melhorou o ânimo, estava se sentindo mais forte. Vocês se lembram que fraqueza era uma das queixas. Ela se automedicou com Thuja 10mg, uma dose única. Piorou a urticária, voltou a ter uma crise de sinusite que melhorou espontaneamente, melhorou o corrimento e ela se sentia melhor daquela menos-valia espiritual que ela havia relatado antes. Ela diz que agora vê uma luz no caos da sua vida. E acrescenta ainda que sentia vontade de comer cebola crua. Ela não foi medicada e não voltou mais às consultas. O Dr. Gilson tinha contato com ela ocasionalmente e ela tinha usado uma Thuja C30 e estava mantendo a melhora, persistindo alguma coisa da sua angústia básica. E aí vocês vão ver na descrição, no texto que eu disponibilizo para vocês, da autoria do Dr. Gilson Freire, que ele faz uma análise do qual é o limite da homeopatia e que interessante, vale a pena vocês conferirem. Esse caso eu considero que teve uma evolução espetacular dentro das limitações que a gente vem conversando desde a análise das leis de cura, em que eu mostrei casos em que fica evidente o efeito do medicamento e a recusa do paciente em fazer as mudanças necessárias.
porque isso é uma coisa fundamental para o nosso conhecimento. O remédio homeopático não força ninguém a se curar. Esse caso me parece que teve aí um período em que houve uma melhora de alguns aspectos, mas no fundo uma angústia ou uma depressão persistente. E eu já analisei isso com vocês, que é o tipo da lei de cura de dentro para fora, em que as coisas melhoram na periferia e aflora alguma coisa mais profunda. Talvez tenha acontecido isso, e ela não percebeu nitidamente e não trouxe essa informação. Mas fica aí como uma hipótese. Independente disso, o que interessa é que o caso evoluiu muito bem e que alguns sintomas da paciente apontam claramente para o medicamento. Eu gostaria de destacar a piora com a vacinação, algumas queixas do tipo fraqueza. Vocês vão ver que eu não mencionei no estudo da matéria médica, mas Tuia está naquela rubrica da sensação que é quebradiça, aquela ilusão, estava no repertório isso, e Tuia também tem muito a ver com essa sensação que está caminhando por entre os astros e em harmonia com aquele quadro, aquela paisagem cósmica, e ela muito bem, ela se diz, e eu linda caminhando entre eles. Indiretamente ela parece ocupar esse centro, como também ela diz que estava infeliz porque não se sentia bem centrada. E eu acho que isso é um linguajar bem peculiar. Tuia está nesses medicamentos que tem a ver com o centro, chega ao ápice de ser o centro desse universo, e isso é um motivo de muita satisfação. Então eu vejo assim que o caso é bem sugestivo. Na repertorização que o Dr. Gilson apresentou, ele não valorizou ela dizer que ela se detestava. E eu acho que é uma rubrica importante que merece ser agregada à repertorização do caso, que é o desprezo por si mesma. Tem poucos remédios e Tuia naturalmente está entre eles. A evolução foi muito boa, o caso foi conduzido de uma forma muito adequada, com poucas intervenções medicamentosas, e a paciente teve uma melhora muito evidente. Encerramos aqui. Gostaria de agradecer também ao Centro de Especialização em Homeopatia de Londrina, particularmente a doutora Rosana, pelo incentivo. Um grande abraço.